Oi, pessoal, boa noite. Prazer conhecê-los. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo aí? Boa noite. Por aqui tudo certo. Ah, que beleza. Olha só, várias pessoas no chat. Adorei. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Ana Capozzi. Sou eu que vou dar aula para vocês hoje. Vocês já conheceram o Xaxá, né? Um amigo querido. Trabalhei com ele muitos anos. Agora sou cliente do Chacon, olha que beleza. Como a roda gira. Mas vai ser muito legal estar com vocês aqui hoje. Essa aula 3 a gente vai focar num aspecto mais prático, né? Vamos falar dos contratos mesmo, vamos meter a mão na massa. Eu separei em grandes blocos aqui. A gente não vai falar dos mesmos contratos que o Chacon já falou, né? De financiamento e tudo. Mas vamos falar dos principais do Chain of Title, de como é que é a linha principal de contratos da API estruturante das obras audiovisuais. E também vamos falar do resto, né? Contrato de equipe criativa, vamos falar de contrato de trilha, vamos falar de contrato de sincronização, vamos falar de locação, de motorista, vamos falar dos perrengues aí que quem está no dia a dia ou assessorando as produções ou está vivendo as produções está passando aí essas dificuldades de negociar esse tipo de contrato, ou o que tem que ter de importante nesses contratos, né, que a gente não pode deixar passar, para a gente não tomar bola nas costas, né, de não ter um pepino muito grande depois na produção. Para contar um pouquinho do meu histórico para vocês, eu sou formada em teatro e direito, e aí eu sempre atuei nas duas áreas, produzi bastante teatro também, e fiquei alguns anos no CQS, né, no CESNIC, foi lá que eu trabalhei com o Chacon, fiquei uns quase 9 anos no CESNIC, e desde o ano passado eu estou na Chatrone, que é como Head de Business Affairs, como dentro das produções audiovisuais mesmo, né? Estou até recentemente estou estreando meu primeiro projeto como produtora executiva também. Então tô nos dois lados do balcão agora, né? Atendi muito esse mercado como assessoria jurídica, como advogada mesmo, e agora faço as duas coisas, né? Estou dentro da produtora. Então, eu imagino que vocês estejam em vários lados da negociação aí, né? Tanto como deve ter vários amigos advogados aí na labuta das negociações, como devo ter alguns produtores aqui presentes, né? Então, eu imagino que a gente possa fazer um papo, não dá, como o recorte da aula é muito abrangente, né? A gente pensar na aula de um jeito do que é importante, do que é fundamental em cada tipo de contrato, né? Porque seria impossível a gente abarcar o que são meses de trabalho para a gente ter tantos contratos assinados, né? Eu fiz um projeto recentemente que era um ator só em cena, vejam só, um ator só em cena, e eu acho que esse projeto deve ter tido seus pelo menos 60 contratos, né? Então, veja só a complexidade que a gente vive aí no dia a dia da produção, né? E aí espero que a gente possa ter uma boa troca. Fiquei muito feliz com o número de inscritos no curso. Muito legal, imagino que vocês devam ter tido uma boa troca com o Chacon, que também me contou um pouco, dividiu os slides dele comigo, e para a gente não entrar nos mesmos temas, a gente se organizou para fazer uma divisão que funcione aí para vocês. E fiquem à vontade aí, mandem perguntas no chat, se der a gente já vai parando e respondendo na hora, se não, terminando o assunto a gente entra, ou entra no bate-papo das perguntas no final. Fiquem à vontade aí, se quiserem também abrir a câmera, fazer algum comentário, vamos seguindo, que é sempre legal ouvir essa troca com vocês, né, que também estão no mercado, e vai ser muito legal. Bom, como eu falei, a aula de hoje é sobre os contratos mesmo, a pluralidade de contratos de uma produção audiovisual. Deixa eu autorizar a Jordana entrar aqui.
Qual que é Sim, Pedro, eu mando os slides para vocês depois, fica tranquilo, não se preocupem em correr para anotar, não tem problema não. Qual que é a peculiaridade de uma obra audiovisual, né? Várias obras podem ser consideradas um conjunto de pessoas trabalhando criativamente para um mesmo objetivo, uma mesma obra final, né? Mas uma obra audiovisual é particularmente complexa, né? Se a gente for pensar num livro, 90% do trabalho do livro é feito pelo autor, tem uma revisão, tem um editor, tem um ilustrador que vai fazer a capa, tem toda um trabalho de distribuição e revenda, né? A assessoria de imprensa do livro e tal. Mesmo assim, veja, um livro de uma pessoa só pode ter várias pessoas contribuindo para esse projeto sair. Mas uma obra audiovisual, ela é bem complexa nesse sentido, porque a gente é uma orquestra, né? A gente tem que coordenar várias pessoas para que a obra audiovisual ela saia. E o que significa isso? Significa que a gente vai ter várias pessoas trabalhando criativamente, fazendo contribuições criativas na obra que são protegidas pela nossa legislação de direito autoral. Nesse sentido, o mercado audiovisual ele é altamente contratualizado, né? Os padrões dos canais hoje, das plataformas de streaming, dos distribuidores, a própria Ancine, se você for acessar recursos públicos, exige um elevado grau de contratualização e organização jurídica dessa obra, né? Porque, como vocês sabem, a gente não tem o work for hire no Brasil, e por conta disso, a cessão de direitos dessas criações protegidas, mesmo que forem por pessoas contratadas pela produtora, elas não são presumidas, né? Elas precisam ser feitas via um instrumento contratual. Então, a gente precisa ficar muito atento e mesmo quando a gente, por exemplo, eu comentei que do contrato de motorista, por exemplo, né? A gente não está falando aqui num contrato de produção que ele é relevante do ponto de vista de direito autoral, mas ele pode ser muito, muito, muito relevante caso o teu motorista bata o carro e acidente alguém da tua equipe ou um terceiro que estava na rua. Isso vai virar uma conta gigantesca para a produtora. Então, assim, contrato de motorista parece uma coisa secundária, mas se a gente não tiver uma boa divisão de responsabilidade, não tomar alguns cuidados na hora de assinar esse contrato com os motoristas, com a empresa de transporte, etc., isso pode virar um pepino de produção muito grande ali na frente, né? Então, acho que a ideia dessa obra é, bom, primeiro, uma recomendação que eu vou fazer tem direito autoral envolvido? Contrato e um bom contrato. Não tem direito autoral envolvido? Contrato também, porque é isso. Especialmente se o tipo de serviço que a pessoa está te prestando é um serviço que pode gerar algum prejuízo ou ter alguma situação de risco financeiro para a produtora ali na frente, é muito importante ter essa relação contratualizada, né? É uma segurança para todo mundo, né? Bom, a obra audiovisual, algumas características gerais para a gente sempre ter em mente, ela é feita de uma pluralidade de criações protegidas ou direitos protegidos. Às vezes são direitos de personalidade e não são só criações, né? E aí o que acontece? Essas criações podem ser tanto pré-existentes, ou você pode contratar alguém para fazer alguma coisa para aquele projeto específico, né? Por exemplo, um diretor vai dirigir aquela obra, ele vai dirigir aquela obra, né? Tanto faz o trabalho pregresso do diretor nessa situação. Então, a contribuição para o diretor ali dentro daquela obra é indivisível. É diferente, por exemplo, se você vai pegar os direitos de sincronização de uma música que já existe, vamos supor, vai pegar uma música do Chico Buarque para botar na trilha sonora do teu filme. Ela é uma criação protegida, você precisa contratualizar essa licença de direitos, mas é uma criação pré-existente, né? Ela não foi feita para aquela obra, ela é absolutamente divisível em relação ao todo da obra.
e ela pode... O tipo de licenciamento que a gente vai pegar dessa obra é muito diferente do que uma contribuição feita sob encomenda para aquele projeto, né? Por exemplo, é difícil você separar o trabalho da diretora de fotografia do resto da obra, né? Tem algumas contribuições que ficam muito... talvez a do roteiro, por exemplo, seja uma contribuição, mas que você consegue ver um resultado final, que é um roteiro escrito, que ainda vai ser adaptado, que ele acaba tendo um resultado separado da obra audiovisual final. Então, você tem um produto separado daquela prestação de serviço. Mas a maior parte das criações dentro de uma obra audiovisuais ficam nesse amálgama de um trabalho coletivo que é feito a muitas mãos, né? Então, o trabalho da produção executiva é sempre não deixar passar buraco, fazer bons contratos, e o trabalho da assessoria jurídica dentro das produções audiovisuais é pensar muito no que pode dar errado, né? E como eu posso trazer isso para o contrato, mas de uma forma também que não impacte a negociação. Vocês sabem que o ritmo dessas... Vocês vivem isso certamente todo dia, que o ritmo dessas negociações é muito acelerado, né? Ou querem viver, se tiver alguém transicionando de carreira aí, seja muito bem-vindo ao nosso setor. É tudo muito acelerado, né? Às vezes a gente precisa assinar uma autorização de filmagem hoje, porque vai filmar no lugar amanhã, e caiu uma locação e você precisa substituir uma nova, porque tem equipe inteira contratada, equipamento contratado, tudo funcionando, e você não pode perder a diária amanhã. Então, como é que a gente assina um contrato rápido, né? Mas tem situações que dá para negociar com mais calma, né? Dá para a gente fazer com algumas semanas de antecedência, especialmente os contratos de financiamento e o chain of title da obra. Sempre recomendo fazer com muita calma, porque são os contratos basilares e estruturais de toda a produção, né? Se fizer errado, vai ter um problemaço de direito autoral lá na frente. O mercado ele se organiza de uma forma que esses direitos são todos centralizados numa produtora, né? Aí, como o Chacon já deve ter passado com vocês, se você estiver fazendo por um streaming ou às vezes um canal de TV, tem várias formas de negociação possíveis, mas a mais frequente delas atualmente, que o financiamento público teve seus percalços nos últimos anos, né? É um work for hire para as plataformas e canais, que o canal vira dono de tudo. Então, a produtora, mesmo assim, centraliza todos os direitos da obra e geralmente cede esses direitos todos para o canal, a plataforma, o streaming, né? Mas também temos o velho e bom modelo da produção independente, que é com dinheiro público, dinheiro de Ancine, ou às vezes uma coprodução aí, em que as produtoras brasileiras independentes têm que manter pelo menos 51% dos direitos da obra, né? Mas, de qualquer maneira, sempre, em todas as situações, a produtora vai centralizar todos os direitos autorais, seja para depois passar para uma distribuidora vender a obra no mercado, seja para depois vender no streaming, ou até para licenciar, né? Se a produtora continua dona e titular, mas vai licenciar para determinado streaming por um tempo, uma exibição num canal de TV assim, né? Fazer um circuito de salas de cinema, ou vai para um festival, alguma coisa. É muito importante que a produtora centralize todos os direitos. Vamos lá, criei grandes blocos, gente, para a gente pensar. Não vamos conseguir passar por todos os contratos aqui, mas criei os grandes blocos dos contratos que a gente tem que ficar mais atento, tá? Então, o primeiro bloco a gente vai passar pelo chain of title da obra, que são os contratos centrais, estruturais, que botam a propriedade intelectual do projeto de pé. Já vou dar alguns exemplos de quais são eles e o que a gente tem que ficar atento nesses contratos. Aí temos os contratos de financiamento, né? Então, bom, você conseguiu um contrato de desenvolvimento que vai financiar teus roteiros, tuas artes, se for um filme de animação, né? Vai te ajudar a estruturar o orçamento de produção do projeto. Então, temos os contratos de desenvolvimento, os PSAs, né? Que são esses que eu falei, com as plataformas, com os canais, que eles pagam tudo e viram donos de tudo, geralmente. Temos as coproduções, que você pode se associar a outra produtora, você pode se associar, inclusive, a um canal
ou algum dos titulares, ou alguns dos contribuintes, né, que podem ser coprodutores nos termos do artigo 3º e 3º-A da Lei do Audiovisual. Temos os contratos de investimento, que a empresa aporta no teu projeto e recebe em troca ou uma retenção prioritária de receita depois, ou divide o bolo das receitas, né? Os investimentos eram muito fortes em grandes apostas do cinema, né? Que a gente tinha muita bilheteria. Isso deu uma esfriada um pouco na pandemia, mas tá voltando aí, né? Então vamos acompanhar como é que vai ser essa volta para o cinema nos próximos anos, assim, e acho que vai ser muito bom. Também temos os contratos de distribuição. Então, esses de financiamento e distribuição, gente, como eles estavam mais voltados para a aula do Chacon, eu vou falar menos deles, tá? Eu vou falar dos outros que estão negritados aqui. Vamos falar do contrato de equipe criativa, né? Quais são os principais pontos, e aí quem que a gente pode considerar como equipe criativa? Porque é sempre bom ter um template padrão do projeto, né? O prestação de serviço e cessão de direito clássico ali, que se aplica para todo mundo que tem contribuição criativa e vai prestar serviço na obra. Mas esse contrato, esse template padrão, não vai dar para aplicar em diversas situações, né? Vamos seguindo aqui a lista e a gente consegue ver que situações a gente não consegue aplicar. Por exemplo, contrato de equipe técnica. Você vai contratar um contador para o teu projeto, um controller, não faz sentido você botar uma cláusula de cessão de direito autoral lá no contrato do cara, né? Inclusive, eu acho que seria interessante você colocar umas cláusulas a mais da responsabilidade, né? Você vai ter um controller, ele vai ter acesso às contas bancárias do projeto, login de banco e etc. Estabelece isso em contrato, sabe? É legal ter o templatezão de equipe criativa, de equipe técnica, mas vai adaptando caso a caso, sabe? Porque nós temos funções que são funções de grande responsabilidade numa produção, especialmente em lidar com quantias e valores, né? Por exemplo, o diretor de produção vai ter as verbas de produção na mão, né? Ele que costuma contratar os caterings, fazer os pagamentos de gasolina dos motoristas, ter essa verba de produção na mão para fazer essas despesas no dia a dia. Então, assim, tá, vamos contratar essa pessoa como equipe criativa ou técnica, depender se ele teve inputs criativos no processo ou não, né, de produção da obra. Mas eu acho que vale a pena sempre incluir umas cláusulas de pensar, bom, essa pessoa lida com dinheiro, não lida com dinheiro, ela vai ter acesso à senha do cartão de crédito da produtora? Não vai ter acesso? Na nossa última produção, a gente trabalhou com um cartão bem interessante, que é um cartão pré-pago de produção. Achei bem massa, assim. Mas, de qualquer maneira, ele tem uma senha, ele tem um saldo lá dentro. Você tem um certo controle de quanto dinheiro a pessoa tem acesso de uma vez, né? Porque você que pinga o saldo do cartão, mas é o acesso a uma quantia de dinheiro que não é o cachê daquela pessoa, não é o que pinga na conta bancária dela pelo serviço. Então, sempre que a gente tiver funções, por exemplo, os assistentes de executiva costumam ter, a produção executiva também costuma ter acesso a dinheiro, os controllers do projeto, quem que faz pagamento, né? Quem que operacionaliza a gestão administrativa do projeto? Então, são sempre questões para a gente pensar nesses de equipe. Então, vamos fazer contratos grandes templates? Precisamos fazer grandes templates e aplicar, porque é isso que eu falei. Projeto de um ator em cena, 60 contratos. Esse o nosso dia a dia. E pode piorar muito a depender se a gente tiver um elenco muito grande ou uma equipe muito grande. Mas a gente precisa conseguir na correria, eu acho que não perder a questão técnica do afinamento, né? Do polimento técnico de falar, bom, esse serviço aqui tem uma coisinha diferenciada, né? Então eu preciso prever essa coisinha diferenciada no contrato e não sair aplicando o template padrão para tudo sem fazer uma reflexão sobre isso, né? Então acho que os assistentes de executiva bem treinados vão conseguir ter um filtro legal. Os produtores executivos precisam ter
um alinhamento com o contrato, gostar de contrato e ter fluidez nessa área, porque senão a obra corre um sério risco depois, né? A produção corre um sério risco de entrar em cilada, e o próprio jurídico do projeto precisa estar alinhado de fazer essas adaptações caso a caso, né? E a gente também tem muitos casos em que o fornecedor vai querer usar a minuta dele, a gente vai ter que meio que adaptar a minuta do fornecedor à nossa realidade, né? Isso acontece muito, especialmente na pós-produção. Ah, você vai contratar um estúdio de cor, os caras querem na cor, tem o contrato deles, então você tem que botar a sua cláusula de cessão de direitos autorais num contrato de prestação de serviço de outra pessoa e mesmo assim fazendo sentido, né? Então, temos que tomar cuidado, o que não pode faltar nesse tipo de contrato, né, para o mercado, porque depois você que vai ter que apresentar esses contratos para o teu financiador da obra ou, de alguma forma, ter o contrato se você ainda fica titular dos direitos, né, final sobre a obra. Então, a gente precisa ter essas seguranças, né? Vamos falar um pouquinho do contrato de elenco, figuração. Todo esse contrato de atores, né? Pode ser elenco de voz, narração, dubladores, né? Tem todo um universo aí desse tipo de contrato que a gente vai falar um pouquinho das coisas importantes. Contratos de locação, permissão de uso, autorização de uso de espaço, são bem importantes para a produção, então a gente precisa ficar bem atento com esses contratos também. Aí um que costuma ser bem polêmico, que são os de trilha, né? Que por muitos anos essas negociações foram bem difíceis. Agora eu sinto que os de trilha deram uma assentada nas negociações e as negociações com os roteiristas estão mais difíceis no dia a dia, não sei se vocês estão sentindo isso, mas são fases do mercado, né? Cada fase do mercado a gente tem um contexto, né? Um cenário, faz parte. Temos os termos de uso de nome, imagem e voz, né? Que aí, bom, você tem um figurante que vai participar, ou você está fazendo um documentário e vai ter um entrevistado para esse documentário, né? Que vai dar uma entrevista, ou uma pessoa, você estava filmando uma externa, uma pessoa passou atrás e estava identificável, vai pegar um termo de uso de imagem da pessoa. Então, sempre bom, inclusive, recomendo muito ter esses modelos impressos e na mão ali nas diárias, porque especialmente se for gravar fora de estúdio, porque isso acontece o tempo todo. Então, não vamos perder a cena só porque passou alguém atrás, porque, né, precisava do uso de imagem da pessoa e não se organizou. Se não tiver impresso, pega os contatos da pessoa, corre atrás, né? Acho que isso é sempre importante. Vamos falar um pouquinho dos contratos de motorista, transporte, equipamentos, essas coisas importantes que a gente precisa pensar. E vale a pena a gente sempre ter os contratos de seguro, né? Eu não vou falar muito dos contratos de seguro aqui, porque eu não sei se vocês passaram já por essa experiência, mas o contrato de seguro é meio adesão, assim, né? Você recebe um catatal da seguradora ali, você consegue mudar uma coisa ou outra na proposta, negociar abrangência, valor e tudo, mas são contratos que vêm muito prontos, né? Então é muito complicado negociar ali nos termos, no modelo de negócio que a seguradora trabalha, então eu acho que não é muito produtivo porque esse contrato não vem da gente, né? Então vou focar em outros aqui. Bom, para começar, vamos falar do Chain of Title. Os contratos do Chain of Title, a maioria já deve saber, mas só para se alguém estiver vindo para a área, estiver começando ou tiver dúvida, vamos explicar o que ele é, tá? Quando você for vender seu projeto para alguém, seja para um edital para conseguir dinheiro público, seja para uma forma, sei lá, você vai inscrever num mecanismo de incentivo, você vai vender para um canal, você vai vender para uma plataforma, você vai achar um coprodutor que seja para fechar o projeto. Quase sempre você precisa. Eu vi que tem uma dúvida de dublagem. Quando a gente chegar lá na dublagem, a gente volta, tá, Amanda? Quase sempre a gente precisa
mostrar para esse financiador ou para esse coprodutor que está entrando que você tem os direitos de realizar aquela obra, né? Então, o que é o contrato do Chain of Title? Depende. Depende o que estruturou aquela obra, o que originou aquela obra audiovisual. Por exemplo, se ela for completamente ficcional, não existe nada, ela é original, ficção, um roteirista inventou essa história e ela não existe ainda, é um projeto novo. O que é o contrato do Chain of Title dessa obra? O contrato do Chain of Title dessa obra é um contrato com esse roteirista, que ele é considerado o criador dessa obra, né? E ele vai... Aí ele pode fazer tanto se for um longa-metragem, pode já estar numa fase de argumento, ou pode ser lá atrás ainda, pode ser que ele tenha uma sinopse estendida que vai virar um argumento. Ou, dificilmente a gente compra um roteiro super pronto, né? Porque hoje em dia a produtora que compra o projeto, o canal, todo mundo quer participar do processo de elaboração desse roteiro e dando notes e tal. Você pode até comprar um roteiro pronto, mas dificilmente essa versão do roteiro vai ser a versão que vai para o projeto, né? Então, o Chain of Title de uma obra ficcional é o contrato que você firma com esse criador para obter esses direitos, né? E aí, o que acontece? Tem algumas possibilidades para esse contrato, né? A gente pode assinar um contrato de opção, por exemplo, uma licença desses direitos ou um contrato de cessão de direitos autorais mesmo. Eu já explico a diferença dos três, mas vou dar antes outros exemplos de o que pode ser um contrato de chain of title de uma obra. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma obra biográfica, né? A gente pode querer contar uma história. Mas aí vocês vão me falar, putz, mas o STF não liberou as biografias não autorizadas, e etc, etc. Liberou. Mas vamos supor que você queira fazer uma biografia da Rita Lee, você pode fazer de uma forma não autorizada, mas você não concorda que uma biografia de uma pessoa musical, por exemplo, vai ser muito difícil de fazer se você não tiver as músicas dela licenciadas como pano de fundo? É muito difícil você, especialmente quando você está falando em biografias de bandas e pessoas ligadas à música, você botar o projeto em pé sem ter a banda ou os herdeiros ou o artista junto. Porque você vai precisar desse trânsito com a gravadora, com a editora musical, com quem tem os direitos das músicas para fazer a sincronização. Então, se for uma coisa completamente não negociada, não autorizada e etc., existe uma praxe de mercado das gravadoras e das editoras quando elas recebem pedidos de sincronização em obra audiovisual, delas consultarem o artista. Então, apesar da gente... o Gustavo falando, se não me engano, aconteceu isso com o filme do Jimi Hendrix. Apesar da gente ter a liberdade de fazer uma biografia não autorizada, em diversos momentos a gente precisa do biografado ou da família do biografado. Por exemplo, uma outra situação é quando a gente quer contar uma história que não tem a ver com pessoas musicais, né, com artistas da música, mas que a gente precisa de material de arquivo, a gente precisa mergulhar naquela família, botar os roteiristas lá, contratar um jornalista no projeto para levantar todo o histórico daquele caso, né? Às vezes é um true crime, ou às vezes é uma história interessante que aconteceu, de um fato jornalístico que impactou o país e que você quer investigar mais a fundo. É difícil, às vezes, a gente fazer sem envolvimento nenhum das pessoas que aconteceram, que estavam na história, né? Então, por exemplo, um contrato de chain of title numa obra biográfica pode ser o contrato de licenciamento dos direitos de personalidade, dados biográficos, história de vida. Nos Estados Unidos, eles têm esse contrato de um jeito bem interessante, né? Chama Life Story Agreement. Já vi vários nessa terminologia. Aqui no Brasil, a gente não tem um nome específico, já vi de tudo, mas seria especialmente um contrato que trata do licenciamento desses direitos de personalidade, né? Que a pessoa vai abrir a privacidade dela
vai dar acesso a materiais de arquivo, dados biográficos, o direito de uso ao nome e à imagem dela, especialmente se você está fazendo um documentário, vai usar pequenos trechos, né, de entrevistas da pessoa, ou trechos de shows e de coisas que a pessoa fez. Você precisa... Sempre bom licenciar os direitos de imagem, nome e voz. É obrigatório na realização de uma biografia? Não é, mas tem muitos casos que você vai precisar, porque senão o projeto não para em pé, né? Então, isso aqui seria um exemplo de um contrato de chain of title, né? Outra possibilidade, vou adaptar um livro para o audiovisual, né? Temos várias situações. A gente, por exemplo, lá na Chatrone, a gente tem os direitos uma opção dos direitos do livro do 1808, do Laurentino, né? Que a gente tá desenvolvendo esse projeto. Bom, você quer adaptar um livro, temos 1000 situações no mercado. O Torto Arado está sendo adaptado agora, né? Também pela HBO. Então, um contrato de chain of title dessa obra vai ser o contrato que você faz com o autor do livro, né? Que você pega os direitos de adaptação do livro. Então, isso é uma coisa muito importante, tá, gente? Os principais direitos que a gente está falando sempre no chain of title de uma obra são os direitos de adaptar, porque assim, ainda que você tenha um argumento de uma obra audiovisual, ainda que você tenha um take de uma obra seriada, ainda que você tenha uma pré-bíblia, porque geralmente a bíblia final é feita com a produtora mesmo, dificilmente você vai comprar um projeto que ele já está na bíblia final. Quando a produtora compra um projeto, ela mexe bastante para vender para o mercado, que mexe de novo. Então, geralmente não existe só uma bíblia do projeto, vai existir várias bíblias do projeto ao longo do tempo, até que se chegue numa versão final de bíblia, que é essa que vai ser adaptada. Então, esse é um termo-chave para vocês usarem nesse tipo de contrato, porque se você for adaptar um livro, é o direito de adaptação desse livro. Se você for adaptar um argumento, você vai ter que adaptar aquele argumento para estender para um roteiro, para fazer uma filmagem audiovisual depois. Então, envolve adaptação, né? Envolve adaptação da linguagem do texto para a linguagem audiovisual. Envolve adaptação, por exemplo... Teve aquele filme, né, do Eduardo e Mônica, que ele é uma adaptação de uma obra musical, né, para uma obra. Teve o Faroeste Caboclo também, que você pega uma obra musical e adapta para uma versão audiovisual. Então, a chave do direito autoral nesse tipo de contrato é o direito de adaptação, né? Então, eu acho que sempre bom a gente pensar nessa terminologia no nosso caput da cláusula, né? Quando a gente estiver fazendo a cláusula de cessão de direitos, de licença de direitos e tal. Mas também isso não significa que eu falar, bom, você me dá o direito de adaptação e ponto. Vocês sabem que, pelo princípio da interpretação restritiva, tudo que não está autorizado, a gente presume que não foi cedido. Então, precisamos botar aquele catatal de cláusula, que vocês já devem estar acostumados, né? Com todas as modalidades, né? Reprodução em mídia física, streaming, todos os tipos de televisão, todas as tecnologias, exibição cinematográfica em local de frequência coletiva, obra derivada, subproduto, né? Os usos institucionais, vejam só, adaptação para tradução, né? Legendagem, dublagem, né? É um tipo uma modalidade de uso desses contratos também. Para a gente diferenciar um pouquinho dos contratos, né? O contrato de opção, ele é uma alternativa muito legal para o chain of title da obra, porque geralmente não é feita a compra direto dos direitos na hora que se assina o contrato, né? A produtora pega um direito exclusivo de negociar o contrato no mercado, e se ela obtiver o financiamento, ela exerce a opção e os direitos ficam com ela. Só que o pagamento volumoso do contrato geralmente não vem na assinatura da opção, né? Ela vem no momento que a produtora exerce essa opção. Então, ele é uma alternativa muito interessante, porque, como vocês sabem, no mercado, as produtoras são intermediárias, né? Elas não têm o dinheiro para financiar as próprias produções.
Você pode até fazer fluxo, se você teve um lucro de uma obra anterior, a fazer uma aposta, um investimento próprio. Mas nosso mercado é muito caro de acontecer. Geralmente as produções são milionárias, né? Então a produtora nada mais faz do que ir batalhar esses dinheiros com as fontes de financiamento que a gente tem no mercado, né? Patrocínios, investimentos, coproduções, um buyout total das plataformas e tal, para vender o projeto. Então, são as alternativas que a gente tem para o financiamento. Então, o contrato de opção acaba sendo um grande aliado da produtora para ela não ter que, no começo da negociação, tirar todo o dinheiro de cara, né? Ela trava um prazo dessa opção, que ela pode, dentro desse prazo, fazer esse exercício, e o titular do direito original fica proibido, se você colocar uma boa cláusula de exclusividade, de negociar com terceiros, o que é uma coisa super justa e importante de colocar, não porque a produtora é sacana, não quer deixar ele... É que se você tiver 2 projetos no mercado simultâneo do mesmo tema, um canibaliza o outro, né? A não ser que seja, vai fazer um doc e uma biopic, mas mesmo assim, precisa ter um certo alinhamento de lançamento, criativo e etc., porque senão você satura o tema no mercado e fica meio difícil de vender, né? Elementos de atenção para esses contratos, tá, gente? Prazo. Prazo é um elemento muito importante, né? E é uma das questões principais de diferença entre uma cessão de direitos autorais e uma licença de direitos autorais e uma opção, né? A licença de direitos autorais, ela geralmente prevê um escopo um pouco mais específico e ela tem prazo determinado, né? Você pode estabelecer o prazo, mas ela não é uma transferência total de titularidade, né? A licença é uma autorização para que você faça determinado uso de tal forma em determinado prazo, né? Em determinado território, em tais condições. A cessão de direitos autorais também precisa prever tudo isso. Quais usos você pode fazer, por quais territórios, quais modalidades, etc. Mas a cessão de direitos autorais implica numa transferência definitiva de titularidade dos direitos que estão sendo cedidos. Numa analogia muito tosca, a gente sempre usa, né, a licença lembra um aluguel de uma casa, né, e a cessão lembra uma compra e venda. É claro que com todas as aspas nessa comparação, porque são naturezas jurídicas totalmente diferentes, né? A gente está falando de contratos específicos que são regrados pela lei autoral, né? Que tem regramento próprio e natureza jurídica super específica, mas a gente sempre pensa nessa situação da cessão sendo uma transferência definitiva da titularidade, né? E a opção, a opção ela serve tanto para uma licença ou para uma cessão, tanto faz. A opção é uma mecânica de você não precisar comprar os direitos no momento da assinatura do contrato, mas você se dá um prazo para tentar obter financiamento ou chegar em determinadas condições para poder decidir depois, né? Então, são contratos muito comuns no Chain of Title. Às vezes, se a produtora tem uma boa relação com os criadores, também acontece do criador dar uma cessão total no começo dos direitos e confiar na produtora que a produtora vai conseguir a remuneração depois, e se a produtora conseguir, já tem lá as condições de remuneração, ou que o criador vai ser convidado para ser roteirista da obra depois, né? Já tem as condições pactuadas, mas o mercado mais comum tá na questão dos direitos de opção, né? Sendo uma coisa, porque na opção fica interessante, porque se a produtora não exerce a opção, né, não capta os direitos que estão no objeto do contrato voltam para o titular, né? A lógica da mecânica da opção é essa. Então fica uma coisa meio automática, fica a bola fica na mão da produtora, né? De conseguir o dinheiro e exercer a opção. No minuto que exerce a produção, cria-se a obrigação de pagamento do valor mais massivo, né? Pode ser uma opção gratuita, pode ser uma opção onerosa, né? Por esse prazo de exclusividade, né? Mas
Nós temos essas questões no momento do exercício vira obrigação financeira substancial, né? Agora, algumas questões para a gente ficar atento nesse tipo de contrato, né, gente? Primeiro, o valor. Como é que é determinado esse valor, né? Muita gente gosta de negociar esse valor como sendo um valor percentual, né? Porque, sei lá, você vai fazer seu longa com 15 milhões ou você vai fazer seu longa com 2 milhões, né? Então, os contratos com os criadores, com o Chain of Title oficial, seguiam um pouco o padrão da remuneração do projeto. Tem gente que coloca piso e teto para esse valor, sem um percentual, mas põe um piso, põe um teto. Tem gente que não, prefere já negociar um valor fixo porque é uma garantia que não vai abaixar daquilo, e aí já tem uma coisa mais... A produtora tem mais certeza de quanto vai custar aquilo, né? Já as partes do outro lado, o titular de direitos fica mais tranquilo, sabendo quanto que ele negociou, não fica tão à mercê do êxito da produtora de captar bastante ou pouco para o filme, né? O que a gente tem que se atentar no valor, né? Além dessas questões. As obras audiovisuais têm muito potencial para gerar obras derivadas, né? Então a gente pode ter, a gente está falando de uma série, então mais chance ainda, né? Se a gente tem a temporada 1, pode ser que você faça a temporada 2, se a série for bem, que pode ser que você faça a temporada 3, e pode ser que você faça a temporada 4, ou sei lá. Você tem muito isso no modelo de negócio da Globo, né? De tipo, lança um longa-metragem que vira uma série depois, né? Virou uma minissérie especial e tal. Aconteceu muito isso. Aquele filme do Dominguinhos, por exemplo, foi um exemplo disso. Então, tudo isso são... Ou sei lá, a gente pode falar do spin-off, por exemplo, do Young Sheldon, né? Do Big Bang Theory, né? Que ele é um spin-off barra um prequel, né? Que conta a história pregressa e destaca um personagem para focar nele. Então a gente tem diversas possibilidades, ou por exemplo o remake, né? O remake que acabamos de assistir que é a novela Pantanal, né? Que é um remake que você pega uma obra lá atrás e você refaz num espaço-tempo muito lá na frente ou num espaço-território muito distante, né? Por exemplo, aquele The Good Doctor, aquela série, é um remake de uma obra, de uma série coreana, né? Então, é muito interessante quando a gente faz... A gente tem todas essas possibilidades de derivação. Mas o que a gente tem que ficar atento nesses contratos? É um preço único, né? O criador, o titular dos direitos, vai receber uma vez só para adaptar aqueles direitos para o audiovisual, e se tiver 10 temporadas ele não recebe mais nada, ou ele vai recebendo um percentual a cada temporada? É comum que nessas negociações o percentual vá diminuindo, por incrível que pareça, porque se entende que a API ela vai sendo diluída ao longo do tempo no mercado, né? Apesar... porque é isso, quando uma obra ela vira audiovisual, você tem uma pluralidade de criadores trabalhando para aquilo, né? E a API ela é extremamente fundamental na obra 1, e com o passar do tempo, a obra vai derivando da própria obra audiovisual, né? Não necessariamente lá do livro original e etc., mas sem tirar todo o mérito do criador original da obra, né? Então, uma coisa que vocês têm que ficar atentos é como é que está negociado isso no contrato. A cada derivada ganha alguma coisa, como que é o cálculo dessa derivada, e pensar essas questões, né? Bom, o território é muito importante, as modalidades de utilização também. E temos um tema muito importante para esse tipo de contrato, que é o da exclusividade, né? Qual que é a questão da exclusividade? A gente pode ter vários tipos de exclusividade. Eu sempre recomendo, precisa ter alguma, porque é isso que eu falei para vocês. Se a gente tiver 2 projetos audiovisuais do mesmo tema e você foi atrás dos direitos e não travou a exclusividade desses direitos, um projeto facilmente pode canibalizar o outro. Isso, além de tudo, a produtora pode se queimar no mercado. Você vira para uma plataforma e fala, pô, eu tenho um projeto desse livro tal. Aí a produtora fala, não, mas espera aí. O canal fala, eu recebi mês passado de uma outra produtora
com os direitos do mesmo livro. O que está acontecendo? Isso queima o projeto de uma maneira que os canais começam a ter desconfiança, de alguma forma, de que aqueles direitos ou aquele projeto é confiável, né? Fica um pouco ruim de vender também, pode até queimar o filme da produtora. Então, atenção demais para a cláusula de exclusividade. E aí a gente tem que pensar em cada caso qual que é a abrangência, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de uma obra completamente ficcional, aquele caso que a gente falou, que um roteirista, um criador, escreveu uma sinopse e isso vai virar um argumento, alguma coisa, é comum no mercado que a produtora pegue um buyout total com exclusividade para tudo e a produtora se torne a titular de direitos daquilo, porque aquela obra não existe ainda no mercado. A produtora vai trabalhar aquela API enquanto um projeto, um produto, um projeto artístico, uma marca forte no mercado. Então, se pressupõe um super trabalho de construção de público, de audiência e tudo, né? Então, é comum que essa exclusividade seja para tudo, que o autor não possa mais fazer nada de forma independente da produtora e do canal e dos financiadores do projeto depois. Isso não significa que o autor precisa ser excluído, né, da relação. Por exemplo, a gente pode dar um direito de preferência, uma oferta para o autor, para ele estar como roteirista nas derivadas, né? A gente pode ter essa negociação, porque uma coisa é ele ganhar uma contribuição passiva pelos direitos autorais, mas outra coisa é ele poder seguir acompanhando o projeto que ele criou, que ele originou ali. Então, temos formas de ter uma exclusividade total, mas ainda assim deixar o criador confortável nessa relação, né? Outra questão é, por exemplo, você vai ter uma certa dificuldade se é uma obra que já existe no mercado. Então, sei lá, você vai adaptar um livro. O cara não vai querer te dar, a pessoa não vai querer te dar uma exclusividade total para tudo. A começar, ele vai querer ter direito, ou ela, ou ele, vai querer ter direito de fazer sequências do livro, novas obras. Se você pegar uma exclusividade total para todas as modalidades, para tudo, ele não pode mais fazer nada, você vai ter um problema. Os autores de livro geralmente não costumam topar isso. Então, a gente tem que ter algumas variantes, né? Também a gente tem que pensar na exclusividade enquanto prazo e enquanto abrangência. Então, por exemplo, um tipo de obra que a gente costuma fazer, que a produtora que eu trabalho faz muito desenho animado, né? A gente costuma pegar direitos de desenho em quadrinho, né? De revista em quadrinho para transformar em obra de animação. E aí tem questões, né? Por exemplo, a gente vai pegar todos os direitos só para o audiovisual, a exclusividade é toda para o audiovisual, ou a exclusividade é para tudo, exceto para novas publicações em revista em quadrinho? Se eu quiser fazer uma peça de teatro baseada nesse quadrinho, eu posso? É a produtora que faz? É o autor que faz? Ou os dois podem fazer? Porque, assim, o modelo de negócio do buyout dos canais, eles vão querer pedir todos os tipos de obra derivada da obra audiovisual. Ainda que eles não façam, eles podem querer fazer um live stage de alguma coisa depois. Eles podem querer fazer uma ativação, eles podem querer fazer brinquedinho, produtinho, especialmente de obras infantis de desenho animado. Então, a gente precisa pegar essa totalidade dos direitos, mas a exclusividade aqui tem que ficar muito clara o que o autor pode fazer de forma autônoma e independente, entendeu? Então, assim, ele pode, vamos supor, que a gente compre um projeto, isso acontece muito, né? Porque a gente tem no desenho, no mundo da animação, por exemplo, a gente tem muito ilustrador que é quadrinista, que o cara faz ilustração para uma obra de animação, mas ele tem a produção dele própria de desenho em quadrinho. Se ele me apresenta uma obra original e ele quer publicar um quadrinho depois, o quadrinho ainda não existe, ele pode publicar um quadrinho sem mim? Sem produtora? Como é que a gente pensa isso? Porque, teoricamente, as coisas não concorrem necessariamente, mas uma vez que você leva essa marca nova, esse projeto novo para o mercado, é um lançamento meio único. Se for ter o mesmo nome, o mesmo
concepção visual, né? A gente precisa pensar isso de uma forma estratégica. Então, todos esses contratos têm que pensar muito bem essas questões. A cláusula da exclusividade não pode falar, bom, esse contrato é feito com exclusividade, ponto. Mas exclusividade para quê? Para o audiovisual, para todas as modalidades, para o audiovisual e para o mercado literário, ou o autor faz, mas o canal pode fazer também. Eu acho que assim, o mínimo exclusividade para o audiovisual tem que ter, né? E aí a gente vai para uma segunda questão. Olha só o que o artigo 81 da Lei de Direitos Autorais fala. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para a produção de obra audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica. Aí, o que o parágrafo 1º vai falar? A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa 10 anos após a celebração do contrato. Então, é importante vocês notarem que a gente tem uma limitação, por exemplo, muito clara aqui, se a gente for pegar um livro, da possibilidade dessa exclusividade durar por esse prazo de 10 anos, né? A questão é que o mercado, de alguma forma, por exemplo, se você for pegar os direitos de um projeto original, o mercado vai ignorar completamente essa previsão, né? Vai querer uma exclusividade total e para sempre. Mas se você estiver falando de uma obra literária pré-existente, etc., muitos autores já vão pedir esse prazo de 10 anos limitado aí, por saber dessa previsão da Lei de Direito Autoral, né? Bom, falamos das obras derivadas de outras naturezas, né? Uma coisa muito importante que esses titulares de direitos de contratos de Chain of Title sempre gostam de saber, que é o grau de envolvimento que eles vão ter no projeto, né? Então, por exemplo, se a gente vai falando de um projeto original, de um cara que criou, uma mulher ou uma pessoa que criou, provavelmente essa pessoa é roteirista. Então, podemos há interesse da produtora em oferecer um cargo, ou pelo menos uma participação na equipe de desenvolvimento do projeto, ou às vezes a gente pode colocar, por exemplo, um autor que escreveu um livro, a gente pode chamar essa pessoa, porque a galera do mercado literário não necessariamente tem experiência na adaptação para audiovisual, mas talvez essa pessoa tenha feito uma super pesquisa ou esteja super imerso no conteúdo da obra e pode ser um bom consultor para o desenvolvimento do projeto. Então, é comum nessas situações a gente oferecer um cargo de consultoria para o projeto. A gente pode ir além, essa pessoa pode acompanhar algumas decisões, geralmente não, né? A palavra final tem que ser da produtora, mas da pessoa, por exemplo, poder acompanhar, né? Em como você escolhe os atores, quem vai ser o diretor do projeto e etc., e poder opinar nessas decisões, né? Aqui a gente sempre tem que tomar um cuidado desse tipo de participação quando a gente está falando de obras biográficas, né? Porque é aquele risco que a gente falou, né? Se a família ou o artista vai licenciar os direitos, mas tem várias formas de controlar e aprovar roteiro, tirar isso, cortar cena e etc., você tem chance da sua biografia ficar meio chapa branca, né? Uma biografia que não entra nas polêmicas, que não entra nos temas sensíveis. É claro que é até legal você manter uma boa relação com a família, com o biografado e fazer de uma forma elegante, né, toda a adaptação e etc. Mas se você não puder tratar dos temas relevantes e polêmicos da trajetória daquela pessoa, você vai ter um filme sem conflito, né, uma obra sem conflito que vira uma questão também, né. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado nesse grau de envolvimento, quando a gente está falando especialmente de direitos de personalidade, né? Mas também em relação ao autor, os criadores de uma obra pré-existente,
eu acho que eles podem ter direito de contribuir, colaborar e etc., mas sabendo que uma obra audiovisual é uma obra viva, né? A pessoa, quando libera uma obra para ser adaptada, ela tem que ter uma certa flexibilidade para entender que vai fugir do controle dela, né? Vai sofrer alteração, vai para um outro lugar criativo, às vezes corta personagem, insere personagem, muda personagem, muda o título. A pessoa tem que ter uma certa grau de adaptação, né? E aí uma coisa muito importante que é, eu sempre recomendo pensar nisso quando a gente está pegando, por exemplo, esse exemplo que eu dei de revista em quadrinho ou livro, que é um direito de preferência, né? Porque se a pessoa escreve o livro 2 e essa pessoa negocia com outra produtora no mercado e você está fazendo a adaptação do livro 1, você tem o mesmo problema da diluição do projeto no mercado, né? Então, sempre recomendo pegar um direito de preferência frente a outras produtoras para adquirir as sequências dos quadrinhos, dos livros e etc., porque é isso, a gente tem sempre um problema comercial quando tem o projeto todo picado no mercado. Vamos lá para o próximo contrato. Então, falamos de Chain of Title. Eu tenho uma pergunta da Amanda aqui e sobre dublagem. Aí, assim, acho que depois do equipe criativa já vai vir os contratos de elenco e dublador, aí a gente volta nela, tá bom, Amanda? Bom, o contrato de equipe criativa, ele é um contrato clássico de prestação de serviços cumulados de concessão de direitos de autor, né? Dificilmente os contratados vão, para a equipe criativa, vão ter direitos conexos envolvidos aqui, mas pode acontecer, né, sei lá, o diretor da obra cantar alguma coisa, o diretor da obra aparecer em cena e fazer um trechinho atuando, pode acontecer, né, de um assistente de produção fazer figuração no filme, sempre tem que ficar meio atenta para essas coisas, esses quebra-galhos que acontecem no calor da emoção ali das diárias. Esse tipo de contrato costuma ser um buyout completo, sessão total para tudo sempre, todas as modalidades e sem pagamento residual, né? Ele é recomendado para todo mundo que teve efetivamente alguma contribuição criativa do projeto. Então, gente, todo mundo, do tipo, figurinista, diretor de arte, a galera do assistente de produção de objeto, todo mundo que contribuiu. Às vezes você tem um maquiador que vai fazer uma maquiagem de dia a dia, mas às vezes você tem uma maquiagem de filme de terror super verossímil, ou essas maquiagens de filmes em que as pessoas se acidentam, tem questões médicas, etc., que são maquiagens super elaboradas, tem próteses e etc., eu recomendo sempre ter sessão de direitos autorais, inclusive com essa galera, né? Porque são criações, contribuições criativas muito relevantes para o resultado final do projeto, né? Então, todo mundo, gente, diretor, roteirista, autor do argumento, diretor de fotografia, todo mundo que de alguma forma contribuiu. Um segundo que meu cachorro está querendo sair aqui, rapidinho. E o clássico do home office, né, gente? Obrigada pela paciência. Todo mundo que tiver alguma contribuição criativa, é importante que assine esse template, né, desse tipo de contrato. Uma coisa muito importante para vocês ficarem ligados, que olha o que o artigo 16 da Lei de Direito Autoral fala, que são considerados coautores da obra audiovisual o autor do argumento, né, o autor do argumento musical, o líder musical, que é uma nomenclatura meio quadrada, mas a gente entende como o trilheiro da obra, alguém que foi contratado para conceber toda a trilha sonora, alguém com uma relevância na trilha, que pode ser considerado um autor do argumento musical, né? E o diretor.
E quando a gente está falando de animação, né, de desenho animado, quem cria os desenhos estruturais, né, para ser utilizado na obra audiovisual, que também é escrito de uma forma meio simplória na lei, né, porque a gente tem uma complexidade de pessoas trabalhando na animação, mas aí eu interpreto como os criadores da arte conceitual lá atrás, né, no processo de desenvolvimento, eles são considerados coautores da obra. Então, uma coisa muito importante para a gente pensar nesses contratos é que na cessão de direitos do contrato é importante eles cederem os direitos que eles têm como coautores da lata também, não só da participação criativa que eles deram. Mas, teoricamente, pela lei de direito autoral, olha só que curioso, a produtora não é coautora nem co-titular da obra audiovisual. São essas figuras aí, então é importante que eles cedam os direitos que eles têm como coautores da obra para a produtora, porque senão a gente não tem a concentração de direitos da produtora, né? A gente poderia ter uma lei de direito autoral um pouquinho mais moderna nesse sentido, para já concentrar os direitos na produtora, ou pelo menos considerar a produtora uma das coautoras coautoras não, né? Mas co-titulares da obra. Vamos lá. Aí o que a gente tem que pensar, né? O que é importante para esses contratos de equipe criativa, né? A gente está falando de um valor por um período de trabalho, então assim, se ele vier 5 diárias por X mil reais pelo pacote, ou X reais pelo valor da diária, ou é um trabalho por entregas, né? Geralmente o por entrega é o que mais costuma prevalecer em contratos de desenvolvimento, né? Então, um pesquisador, você vai contratar ele para fazer uma pesquisa para a obra, às vezes pode ser por número de horas de reunião que ele participa com a equipe de desenvolvimento, pode ser por entrega de um documento de pesquisa que ele faça. Os roteiristas têm várias etapas de entrega durante uma produção, né? A gente tem a Bíblia lá atrás, a gente tem as escaletas, a gente tem os argumentos no caso de um longa-metragem, a gente tem os próprios roteiros, tem vários tratamentos dos roteiros até chegar nas versões finais, né? Então é muito comum esses pagamentos por entrega, especialmente na fase de desenvolvimento do projeto. Quando vai filmar, geralmente prevalece mais esse contrato por prazo, né? Ou se for pensar de um jeito por entrega também, por exemplo, o cara vai um pacotão, né? O cara vai ser ou a pessoa vai ser a diretora ou o diretor da obra por tantos mil reais, né? E aí tanto faz as entregas nesse período e o prazo, né? É uma coisa mais global, até a obra terminar, você precisa do diretor lá, né? Então fiquem muito atentos, e essa é uma das questões que mais está pegando no mercado agora, que é essa questão de pagamento por prazo, né, ou versus por entrega, né? Então a gente precisa ficar. As produtoras, no caso, ficam sempre nesse meio do caminho, né, de como os canais querem fazer versus como os talentos querem trabalhar. Mas quando a gente está usando dinheiro público, a gente acaba podendo ter mais flexibilidade nisso, mas às vezes o valor que a gente tem também é um pouco menor. Então fica sempre esse trade-off aí, né? Do que a gente consegue nessas negociações. É importante nesses contratos ter uma cláusula de cessão de direitos autorais bem completa, com territórios, modalidades de utilização, né? Todas aquelas que eu falei, as mesmas que eu falei para o Chain of Title, sempre importante a gente replicar. E importante explicar qual que vai ser o regime de dedicação da pessoa. Ela pode pegar outros trabalhos ao mesmo tempo? Não pode. Geralmente é muito importante pegar um regime de exclusividade para todo mundo que vai para o set mesmo, né? Porque não dá. 7 é 10, 12 horas por dia de filmagem, não dá para a pessoa ter outro job no paralelo, porque simplesmente não acontece. Pelo menos para aquelas datas travadas de diária, você precisa de uma exclusividade da pessoa. É muito difícil não ter. Agora, roteirista, por exemplo, a depender do tipo de projeto, dá para o roteirista conciliar 2 projetos ao mesmo tempo. Depender do ritmo das entregas e tudo, né? Até é bem difícil hoje em dia você conseguir travar a exclusividade de um roteirista só para um projeto, que o mercado está bem aquecido.
Então, tem que sempre pensar nesse regime de dedicação da pessoa e lembrando em adaptar para cada tipo de profissional, né? Não pegar só o templatezão de equipe criativa e ficar replicando. Temos que fazer esse exercício de pensar cada caso, cada tipo de contratação, né? Acho muito importante já deixar combinado no contrato como que vai ser os créditos, qual que é o nome artístico da pessoa. Isso dá muito problema, gente. Então, assim, é importante a pessoa já escrever no contrato qual que é o nome artístico que ela usa e já deixar determinado pelo menos uma linha do que vai ser, do tipo, vai ser um crédito de escrito por, roteiro de, ou algum similar nessa linha equivalente, alguma coisa assim, porque é uma coisa que dá muita dor de cabeça depois, né? Então eu sempre recomendo já combinar nessa hora que a pessoa está entrando, porque depois é uma correria, quando está fechando a pós, tem que jogar os créditos. Se você tem tudo isso contratualizado e já negociado, você não precisa ficar ligando para as pessoas. Você usa seu nome do meio, né? Você vira uma coisa de maluco essa correria final, então já recomendo botar nesse contrato. É sempre bom colocar que a pessoa, se a produtora trouxer outras pessoas para essa função, a pessoa se compromete a trabalhar em conjunto com essas outras pessoas, porque vocês sabem que o mercado é assim, né? Você está com algum canal, alguma coisa, o canal não está gostando muito do caminho do roteiro, ele vai pedir para trazer outro roteirista e etc. E essa pessoa tem que ter essa permissividade de trabalhar em conjunto, lembrando que sempre uma obra audiovisual é um conjunto de muitas contribuições criativas de muita gente. Então, é sempre bom colocar isso em contrato, que a pessoa vai ter essa maleabilidade aí de trabalhar em conjunto com outras pessoas. Às vezes vão ter dificuldade. Você pega um baita diretorzão, né? O cara vai querer, ou a mulher, ou ele vai querer comandar, voar solo nessa palavra final aí, mas hoje em dia é muito difícil, porque você sempre tem a produtora por trás e você tem geralmente um financiador nesses casos de buyout. Então, hoje em dia é muito difícil que qualquer diretor consiga ter a palavra final sobre tudo mesmo, quando não é um formato de financiamento independente, né? Mesmo o próprio orçamento de produção da obra vai dar uma limitada no diretor, então é sempre esse jogo de um balanceamento do que a gente consegue chegar em consensos, né, com as pessoas. Uma questão também que é sempre importante nesses contratos algumas plataformas têm pedido que já coloque nos contratos um direito de opção da produtora ou do canal para contratar o profissional para próximas temporadas e sequências, obras derivadas no geral, né? Continuação filme 2 e tal. Isso é uma coisa que é meio chato de negociar, porque a gente nunca sabe quando o filme 2 vai acontecer e como os preços do mercado vão estar lá. E aí você vai para os agentes levar isso, ou para os talentos, às vezes você tem uma certa resistência. Então, assim, é sempre que o canal não exige esse tipo de opção, é um pouco melhor, né? Mas é isso, às vezes é bom para a produtora também garantir a agenda do talento, né? Olha, Patrícia, modelo de contrato tem muitos no mercado e eu acho que cada advogado vai construindo o seu. Assim, quanto mais você entrar no mercado e for conhecendo esses contratos, você vai conseguir avaliar e entender o que é um bom contrato no mercado e o que é um mau contrato, né? Analisar modelo a gente não vai, eu tô destacando aqui os pontos principais de cada um dos contratos para auxiliar vocês a complementar os modelos que você tem e etc. Mas se você estiver precisando de modelos para os seus projetos, vocês podem entrar em contato comigo, com o Chacon, que a gente indica a própria equipe do Chacon. É super bacana, ou dá para a gente indicar bons profissionais que conseguem chegar e criar nesses modelos para vocês irem aplicando nas obras, né? Vamos lá para os contratos de elenco.
Eles também são um contrato de prestação de serviços, mas a gente está falando aqui de uma cessão ou uma licença de direitos conexos, e também é importante pegar nesses contratos uma licença de direitos de imagem, voz e nome dos talentos, né? Aqui, gente, é muito importante a gente ficar atento à Lei 6533, tá? 78. Ela é uma lei que lá atrás foi responsável, foi uma conquista da classe artística, né? Que foi responsável, inclusive, por instituir o famigerado DRT, né? A necessidade de registro do profissional artista, que é uma coisa muito bem vista, especialmente pela classe dos atores e tal, porque ela não é enxergada como uma coisa chata, burocrática que eu preciso resolver, mas sim um reconhecimento profissional, né? De que é uma profissão formal. Antigamente, há muitos anos, quando uma companhia de teatro ou de circo chegava numa cidade, eles tinham que se reportar à delegacia de polícia local. Então, ter um registro desse tira um pouco essa profissão da informalidade, né? E joga o artista como um ofício, né? Com direito de receber benefícios do INSS, ter um registro profissional, ter uma regulamentação de classe e tal. E o que essa lei, no artigo 13, fala, né? Ele proíbe a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais. Então, gente, fiquem muito atentos, né? O que o mercado costuma fazer, tendo duas linhas nesse caso. Uma linha é que a galera às vezes ignora essa lei e paga para ver e faz uma sessão de conexos mesmo e segue a vida, porque é assim que especialmente as plataformas e os canais gringos estão acostumados a trabalhar, e o mercado precisa concentrar os direitos na produtora, isso sempre foi assim, então não tem muito jeito. Ou algumas pessoas fazem uma licença de direitos conexos que com uma abrangência quase tão grande como uma cessão de direitos pelo prazo legal máximo de proteção da obra, etc, que você poderia até questionar se isso consiste mesmo numa licença ou se é uma cessão mais global, né? Denominada de licença, etc. Mas ela é uma questão, existe essa questão da 6533, e cada produtora, canal e quem faz a gestão de direitos conexos internamente, ela decide como ela quer lidar com essa proibição legal, né? Acho que o mercado já avançou muito, e eu acho que a discussão está muito, por exemplo, alguns canais pegam os direitos, né, os direitos conexos, mas pagam por retransmissões, né? Do tipo, o que é muito esquisito no caso do streaming, né? Que não existe retransmissão, é um making available lá no conteúdo no catálogo da plataforma, né? Nesses streamings de SVOD, né? Que é por catálogo. Então, é isso, gente. É uma lei muito antiga, né? Mais antiga ainda que nossa coitada lei de direito autoral, que é muito boa em vários aspectos e muito desatualizada em outros, que é de 98, né? Que teve algumas atualizações posteriores, mas nada sequer perto de dar a complexidade que as utilizações do direito autoral na internet, por exemplo, precisariam, né? Então, a Lei 6533 também tem essas questões que eu acho que precisariam de alguma atualização. Então, assim, se for para pagar por retransmissão e etc., precisa estar mais regulamentado como que isso vai ser feito, e não uma proibição da cessão, né? A gente precisa, de alguma forma, chegar... É isso, hoje em dia metade do mercado ignora e metade do mercado, de alguma forma, faz uma licença e paga as retransmissões. Então, eu não sei, eu sempre acho melhor a gente atualizando e tentando negociar do que dando esses jeitinhos, né? Mas, sei lá. É exatamente isso, Amanda, que eu estava explicando.
A lei proíbe isso, mas tem muitas pessoas no mercado que ignoram essa proibição legal e assinam cessões de direitos conexos mesmo assim. Porque o que acontece? Quando uma produtora ela é contratada para fazer um projeto, por um canal, uma plataforma, etc., ela obriga que a produtora pegue, centralize todos os direitos autorais e conexos e de todos os titulares que envolvem aquela obra. Então, às vezes, o próprio modelo que vem do canal, alguma coisa assim, ele contém uma seção. Então, é isso que eu falei, do tipo, tem uma parte relevante do mercado ignora essa proibição, porque é uma lei muito antiga, e meio que paga para ver. E aí é um mercado que se processa pouco, né? Porque são mercados de pessoas que querem voltar a trabalhar para os mesmos canais, plataformas, produtoras e etc. Então tem muita gente que aposta nessa não judicialização, né? Essa que é a questão, né? No caso de judicialização, eu acho que a discussão seria devido a um novo pagamento a cada novo uso, né? Se você faz um novo uso de uma obra, essa discussão, porque o que é a proibição da cessão, né? Essa lei aqui, ela é de 78, se eu não me engano, ou de 68, preciso lembrar. Deixa eu ver aqui, 6533. Ela é de 78. Então, era uma época que as pessoas estavam muito preocupadas com a retransmissão de novela, né? Do canal ir lá, porque os artistas eram contratados para gravar umas novelas e tal, e o canal ir lá e fazer a retransmissão dessa novela e não pagar de novo os artistas, não pagar nem um trechinho, nem um pedaço, nem, sabe, uma fração do cachê que eles tiveram, nem nada assim. Então, eu acho que a discussão de uma lei de 78, existe essa proibição, mas é uma proibição meio inócua hoje, né? Porque o mercado ele dá uma ignorada nela. E as pessoas não judicializam muito isso, não. E quando judicializam, a discussão é essa, se foi feito um novo uso e tal. Tem várias emissoras de TV que preferem já pagar um valor baixinho para evitar essa discussão aqui, entendeu? Em caso de retransmissão. Mas, de novo, como a tecnologia avançou muito e hoje a retransmissão de novela é uma fração pequenininha de um mercado que é super complexo, o jeito que a gente consome e disponibiliza obra audiovisual no mercado hoje, diante das inúmeras tecnologias, que a gente precisaria ter uma discussão um pouco mais aprofundada do que é isso, né? Do que é um novo uso. Ficar no streaming por anos e anos e anos e anos geraria um problema? Todos os canais e plataformas vão tender para ser um pagamento único de cachê lá atrás e você não ter que ficar fazendo pagamentos residuais, né? Mas é isso, é uma lei muito antiga que a gente precisaria, eu imagino, de grandes forças coletivas do setor aí para fazer alterações concretas nesse sentido, né? Tem alguns países, por exemplo, que pagam como se fosse um ECAD de direitos de execução pública de intérpretes, né? E aí, por exemplo, o Chile faz isso, a Argentina faz isso, a Espanha já faz isso. Então, existem alguns movimentos dentro do nosso mercado audiovisual para ter esses pagamentos via direitos e associações de execução pública. Tem um movimento disso para diretores, para roteiristas, para atores no Brasil, mas ainda não foi implementado na prática. Precisa, como eu disse, de uma discussão legislativa aí para ver se vai atualizar nossas leis, né, que são muito antigas, pensando nas novas tecnologias, como é que ficaria isso, né? Hoje a gente tem um streaming que sequer é regulado pela nossa Agência Nacional do Cinema, né? Do tipo, as discussões ainda estão muito incipientes, já tem anos do streaming no Brasil e essa regulação ainda não aconteceu. Então, o Brasil tem uma certa morosidade em adaptar a legislação para os avanços, né?
o que a gente precisa, o que esse contrato de elenco pode ser utilizado, né? Então, para os atores, elenco principal, atores de voz no geral, então, por exemplo, desenho animado, você vai ter o ator que não vai ter o direito de imagem dele, mas você vai usar a voz dele. Dublagem, então, todos essas figuras, exatamente, Bah. Muitas questões da LDA ultrapassadas, né? Os narradores de voice-over, todas essas pessoas são titulares de direitos conexos, inclusive o mercado tem um problemão de ter ficado vários anos sem interpretar que os dubladores eram titulares de direitos conexos e se ficou boas décadas no mercado sem assinar contratos com os dubladores e agora muitos desses projetos estão pagando um preço alto para recontratar todo mundo, né? Então é uma questão relevante essa questão dos dubladores. O contrato de elenco geralmente tem uma dinâmica por diárias, né? O número de diárias que o ator vai gravar. Ou você também pode fechar um pacote pelo projeto. Lembrando todas aquelas mesmas questões. Olha só, a Larissa está contando do PL 152 que está tramitando na Câmara dos Deputados para alterar 6533. Interessante a gente ficar por dentro, né? Sempre tem, nossa, vários PLs já tramitaram, inclusive para alterar e modernizar a lei de direito autoral, mudanças radicais e globais, mas efetivamente é muito difícil emplacar esses projetos na prática, né? As últimas grandes mudanças na lei de direito autoral foram as mudanças das associações de gestão coletiva, né? E como seriam essa regulamentação das associações também, pelo finado MINC, né? Mas vamos vendo. É sempre legal a gente acompanhar os PLs que estão rolando e ver, que aí a gente consegue entender o que está na crista da onda também das discussões, né? Muita coisa na Europa, por exemplo, se avançou, é sempre legal acompanhar as diretivas europeias também, de direito autoral e direito de tecnologia, porque dá um pouco de norte de para onde as discussões podem ir, né? Nesse sentido, de como promover, reduzir a pirataria na internet e tal, considerando que o Brasil tem muita dificuldade de fazer esses mecanismos funcionarem, né? Importante a gente sempre prever também regime de exclusividade, prioridade. É muito difícil também o ator não dar exclusividade nas diárias, porque realmente combinou uma diária, não dá para o ator pegar 2 jobs, é muito complicado. Mas às vezes a gente quer travar o ator para algum segmento, né? Isso acontece muito na publicidade, por exemplo, né? Você precisa que o ator fique exclusivo para o segmento de bebidas e alimentos. Você precisa que por X tempo, né? Você precisa que o ator fique exclusivo para o setor de brinquedos, né? Essa questão da exclusividade também precisa pensar bem na cláusula. É possível, por exemplo, que você vai assinar com algum ator, você vai fazer um reality, aí você quer a exclusividade dele como apresentador. Se ele quer fazer ficção, novela com outras emissoras, outros projetos, ele que faça, mas como apresentador, ele fica com o projeto. Então, prever um pouco, né? E essas exclusividades se renovando, se o projeto for renovado para novas temporadas, né? Outros projetos. Então, pensar bem nessa cláusula de exclusividade. Mesmas questões de crédito e nome artístico, muito importante já ter pactuado. Uma questão que é super negociada nessas coisas é como o ator se desloca, vai buscar ele em casa, vai ter motorista, tem motorista para o período de ensaio, tem período de ensaio, né? Ou não tem. Se for viajar para fora da cidade de residência do ator, vai ter algum tipo de acomodação, a passagem é executiva, é classe econômica, é sempre bom já prever essas questões, até porque se trabalha com talento famoso, sabe que vem algumas requisições nesse sentido, né? Então já é importante vocês estarem preparados para esse tipo de negociação. Aí, atividade promocional, a pessoa precisa ir dar entrevista, não sei aonde, para a rádio tal, para lançar a obra, vir na festa de lançamento, fazer não sei quantos posts nas redes sociais dela, etc, etc.
isso está no pacote ou vai pagar a parte? Os custos disso? Tipo, a produtora que vai pagar para o talento, ou o canal que vai pagar para o talento vir na festa de lançamento, ou que muitas vezes o talento não mora na mesma cidade, né? Pode acontecer isso. Mesma questão das... Aqui, a cláusula de opção para novas temporadas, para mim, é muito mais importante que na equipe criativa, porque é isso, uma vez que o ator fez aquele personagem da tua obra, é muito difícil trocar o ator, né? Tanto para animação, que virou a voz daquele personagem, quanto para um live action. Então, eu acho que no caso, conseguir negociar uma opção para novas temporadas é bem importante para o resultado criativo final da obra, né? Para você não ter uma descaracterização da obra do jeito que ela é, né? Tem talentos que pedem para aprovar as fotos ou para indicar o maquiador, ou que as fotos ou os materiais de promocionais sejam feitos com o maquiador ou cabeleireiro da confiança dele. Tem algumas coisas que vêm nesse tipo de negociação, né? A maior parte dos atores e dubladores tem agente, né? Então, o agente já está no contrato, a agência recebe o percentual dela de agente direto da produtora, ou o ator recebe tudo e repassa para o agente, o percentual dele. Esse tipo de coisa é muito importante prever no contrato, né? A gente, não sei, eu não acho muito recomendável que a agência receba tudo em nome do ator, até porque é importante que o ator emita a nota fiscal certinha, com KNAI certinho, pensar em questões, né? O que acontece se essa agência embolsa o dinheiro também e não repassa para o autor? Então, sempre pensar as coisas que podem dar errado, né? Um pouco nosso papel aqui. Então, é mais seguro, sei que dá mais trabalho, mas para o financeiro, acho que picar os pagamentos e tentar sempre deixar tudo em ordem, até porque às vezes a nota fiscal que a agência vai emitir não necessariamente vai cobrir o código de serviço que a produtora precisa, né? Então tem todas essas questões, especialmente se estiver usando dinheiro público, o código de serviço da nota fiscal tem que estar certíssimo. Essa questão da retransmissão já falamos, da 6533, e também eu acho muito importante colocar em contrato, se vocês já anteciparem que o ator vai precisar fazer alguma mudança de aparência, cortar, pintar o cabelo, né, ficar careca, sei lá. Tem todas essas questões, então acho que é super importante ficar atento e botar isso em contrato, né? Vamos voltar para aquela questão da Amanda lá em cima, que eu prometi que a gente ia voltar dos dubladores. Então, ela pergunta aqui, né? No caso de um contrato com uma empresa que fará a dublagem para um projeto, enquanto produtora, como garantir que essa empresa terá a cessão dos direitos dos talentos que irão dublar a obra? Devo eu, enquanto produtora, também garantir que os talentos assinem esses contratos, cedendo para a empresa, que por sua vez cederá à produtora? Como funciona essa relação triangular? Amanda, é isso mesmo, tá? O que você pode fazer enquanto produtora no contrato que você assinar com a empresa de dublagem, já prevê um anexo a esse contrato, falando como que vai ser a cessão ou a licença dos direitos desse dublador. E aí, assim, você pode fazer das duas formas. Ou o dublador cedendo direto para a empresa de dublagem, e a empresa de dublagem, no contrato dela, cede tudo para a produtora. Ou você pode fazer uma cessão direto do dublador para a produtora e falando que a remuneração por essa dublagem foi feita pela empresa de dublagem, entendeu? Aí você pode pôr ela como anuente no contrato, alguma coisa assim. Essa relação acho que depende um pouco as duas formas funcionam, mas depende um pouco do que é mais fácil para você viabilizar no dia a dia, né? Eu sempre recomendo que a produtora mande o modelo do termo para as empresas, porque no final do dia, quem tem a preocupação principal dos direitos autorais disso é a produtora, né? A empresa, de dublagem, se ela não tiver um direcionamento, ela vai usar os modelos que ela tem lá, ou às vezes nem não se sabe se a empresa costuma fazer modelos contratuais próprios, né? Então, eu acho que nesses casos é sempre bom a produtora pautar e cobrar
a entrega desses contratos, junto com a entrega dos materiais dublados, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido, de ver se ficou claro. Vamos lá, contratos de trilha. Então, primeira coisa que a gente lembrar, se a gente for contratar um trilheiro, né, uma pessoa que vai ter uma responsabilidade bem grande sobre a trilha da obra, é sempre importante pegar a cessão de direitos dele como coautor da obra audiovisual também, né, da Lata. Quando a gente está falando de trilha original, tá, gente? Vai ser a música incidental, trilha criada especificamente para aquela obra e etc. Costuma ser um contrato de prestação de serviços, mais cessão de direitos de autor e conexos, né? Porque às vezes você tem aquelas figuras do trilheiro que é multi-instrumentista, que ele mesmo vai executar a música lá no estúdio dele. Então você tem que entender muito bem quem faz o que nesse tipo de negociação. E também, do mesmo jeito que a Amanda perguntou agora dos dubladores, é bem importante nesses contratos com os trilheiros você ter um anexo de cessão de direitos da galera que ele contratou, né? Então ele contratou um intérprete que cantou alguma música, ele contratou um cara que vai tocar pandeiro, uma pessoa que vai tocar o baixo e etc, etc. Todo mundo que executou ou compôs coisa também, os compositores, as compositoras têm que ceder os direitos autorais e conexos, né? Então, é sempre importante a gente ter esse anexo com as pessoas físicas que participaram também, não a PJ só. Nesses contratos de trilha, quando a trilha é original, ela não é pré-existente, o que o mercado está acostumado a fazer? Costuma rolar uma cessão total de direitos em favor da produtora, mas existe uma negociação muito forte no mercado musical, dos intérpretes, dos executantes, dos compositores, dos versionistas e tal, para ter uma divisão de ECAD. Então, é uma coisa que quando os canais e plataformas estrangeiras vieram para o Brasil, eles vieram de um jeito querendo uma cessão total mesmo, não pagar os direitos de execução pública do ECAD, mas é uma coisa que a maior parte dos canais já teve que ceder, porque o mercado da música ele é um mercado muito organizado, e os trilheiros, enquanto classe, cobram um preço muito mais caro se não tiver essa partilha do ECAD, e eles foram bem duros nessas negociações de contrato de trilha e bem unidos, né, enquanto classe, e dessa forma eles conseguiram que muitos dos canais e plataformas já flexibilizassem essas negociações, né, e mantivessem a divisão do ECAD. Aí depende do tipo de negociação que vocês vão ter, vocês podem ter um valor fixo por cada fonograma ou composição que for contratado, mais ECAD, pode ser um pacote, pode ser um buyout total que ninguém recebe ECAD, mas o valor costuma ser mais caro. Aí é importante, gente, a gente sempre pensar que quando a gente está fazendo um contrato de trilha, a gente tem dois resultados finais. O resultado final, número 1, são obras audiovisuais ou fonogramas que vão existir independentemente da obra audiovisual. Então, esses contratos eles têm que ser bem sagazes nisso, do tipo, quem que vira o titular dessa obra musical e desses fonogramas? Que tipo de uso você pode fazer dessas obras fonográficas ou musicais independentes da obra audiovisual? Ou você só pode sincronizar na obra audiovisual e explorar a obra audiovisual? Então, assim, quem que vira o titular dessas obras? Quem que vai fazer os registros, né? Quando a gente tem uma obra musical, você pode registrar a letra na Biblioteca Nacional e você pode fazer o registro de SWC e SRC nas associações que compõem o ECAD. E esses registros são bem importantes para o sistema de arrecadação de direitos de execução pública, né? Que o ECAD faz e para depois redistribuir. Então, tem todas essas questões num contrato de trilha, a gente precisa determinar quem que faz esses registros, quem que é o dono dos fonogramas, quem que prepara as kill sheets, né? Que são
relatório de músicas e os timecodes e os autores todos que foram utilizados nessa parte da trilha da obra. E aí, essas músicas criadas para a obra, você pode fazer usos autônomos? A produtora ou o canal pode jogar no Spotify e fazer a monetização no YouTube dessas músicas, dessa trilha original que foi criada. Então, assim, é muito importante que o contrato de trilha contemple todas essas questões, tá? Então, assim, não dá para pegar um template padrão de equipe criativa e usar para trilha, assim, são obras diferentes, resultados diferentes que um trilheiro vai gerar, então, assim, não tem muito como, tá? Coisas que a gente tem que pensar, se for dividir ECAD mesmo, né? As verbas de ECAD das associações no exterior que arrecadam direito de execução pública. Como é que fica a divisão autoral, né? Que é a parte das composições. Quanto por cento, porque geralmente as produtoras ou os canais podem pegar um percentual dessas composições como editores, né? Ou a produtora funciona como editora musical, quer funcionar, né? E também dividir nesses contratos como é que fica a fração dos direitos conexos de execução pública, né? Então, o regulamento do ECAD hoje tem uma divisão, que o produtor fonográfico fica com 41,7%, os intérpretes 41,7% e os músicos executantes 16,6%. Mas essa negociação é contratual. Se não quiser seguir os percentuais do ECAD, pode estabelecer em contrato de outra maneira, né? Como é que vai fazer isso? E aí, de novo, essa sessão de direitos é só para inclusão nessa obra audiovisual específica? Ou a gente pode falar que essa trilha entrou num banco de trilha da produtora ou do canal e eles podem usar em qualquer outro novo filme, série, projeto? Então, assim, a gente precisa... Também tem os usos promocionais, né? Que esses contratos falam, do in context, out of context. Então, assim, tem que ser contratos bem completinhos, porque são contratos muito específicos, né? Que tem produtos e resultados e criações diferentes, né? Da obra audiovisual em si. E aí é um pouco diferente quando a gente está falando de músicas ou obras musicais ou fonogramas pré-existentes, né? Porque daí a gente não vai conseguir uma sessão total jamais, né? Porque a obra já existe no mercado, então é aquele caso que eu falei, né? A gente vai pegar uma música do Chico Buarque, vai pegar uma música que a Anitta interpreta, mas que é de autoria de outra pessoa, que está no mercado de alguma forma, né? Que os Gilsons cantam, sei lá, para colocar no meu filme. Então, aqui a gente está falando sempre de um licenciamento, né? É muito difícil você conseguir uma cessão de direitos autorais e virar titular daquilo ali, né? Geralmente é um licenciamento específico, não tem exclusividade, é do direito de sincronização, né? Que é o direito de sincronizar, colocar uma obra dentro de uma obra audiovisual. É muito importante que esses contratos falem qual que é a minutagem da música que vai ser utilizada, até quantos minutos, em quais episódios, de qual forma. Tem que deixar muito claro se vai ser, por exemplo, a música de abertura, a música tema, se não vai. A produtora, o canal, vão poder editar essa música? Ou só retirar trechos pequenos? Pode ter alguma edição, alguma modificação ou não? Como é que funciona? Tipo, geralmente é muito difícil a gravadora ou o artista ou a editora deixarem fazer alterações na música. Geralmente essas alterações são feitas para tirar trechos, né? Fazer com que o trecho caiba na cena e tal, mas não pode ser feito um remix, uma nova versão, um novo fonograma sem o artista estar participando, aprovar e tal. Então é sempre uma negociação mais complexa se a gente precisar fazer grandes edições na obra, né? E aí, lembrando que quando a gente está falando de uma música pré-existente, da parte da obra musical, né, que é a parte da composição, a gente tem que sempre ir atrás das editoras e dos compositores que não estão oficialmente com nenhuma editora. E da parte do fonograma, a gente precisa ir atrás das gravadoras, que geralmente são os titulares desses direitos fonográficos, e dos autores independentes, caso eles tenham feito a produção deles sem nenhuma gravadora atrelada.
né? Precisamos prever território, modalidade de utilização e também como vão ser feitos os usos promocionais, né? Tomem cuidado para músicas que vão para trailer, que vão para abertura, vinhetas e etc., porque esses usos têm que estar especificados em contrato, porque geralmente a precificação disso no mercado é bem diferente. Aí o famigerado contrato dos motoristas, que eu tinha comentado no início, ele é um contrato que parece simples, né? Uma coisa que teoricamente às vezes nem precisaria ter contrato, mas é um contrato muito importante, né? Porque ele é uma atividade de risco, né? A gente pode ter uma situação que o motorista bate o carro e danifica o veículo, e aí quem paga o dano, né? Ou você pode ter uma situação em que o motorista atropela alguém, você pode ter uma situação que o motorista quebra alguma coisa de alguém, né, sem querer, com o veículo. Então, você pode até chegar em situações de acidentes mais graves, né? Então, como é que você faz essa distribuição de responsabilidade, né? A primeira coisa que eu recomendo sempre nesse tipo de contrato, e aí não é só uma coisa do contrato, é uma questão de produção mesmo, a gente dá preferência para empresas de transporte que possuam seguro, né? Que essas empresas forneçam veículos que estejam cobertos por seguro, inclusive contra danos gerados, com cobertura para danos gerados a terceiros, né? Que é aquela situação, se você bate no carro de alguém, você gera um dano físico a um terceiro que estava passando na rua, que o seguro não cubra só o prejuízo do seu carro, mas cubra do carro do outro e sei lá, os danos médicos, os custos de uma cirurgia que a outra pessoa tem que fazer. Então, assim, esse tipo de contrato é um contrato que pode virar um BO bem grande, né? Então, tem que ter um contrato bem feito. Então, uma das coisas que eu falo, que eu coloco nesses contratos é que a empresa declara ter seguro, empresas boas do setor mandam a apólice de seguro dos veículos para a produtora olhar, então é legal colocar isso no contrato. É importante colocar no contrato quem que vão ser esses motoristas e eles mandarem as carteiras de habilitação válidas para você saber e a produtora garantir que são pessoas que estavam efetivamente habilitadas a dirigir algum tipo de veículo, né? Lembrando que você pode ter situações em que você tem caminhão de produção, que você tem van de produção, então ficar muito atento se os motoristas têm habilitação ou colocar no contrato que o motorista tem habilitação para o tipo de veículo que ele vai dirigir, né? Não só uma habilitação e ponto, né? Se ele tem só habilitação normal para carro, ele não vai poder dirigir caminhão, e assim vai, né? E também acho que é importante, nesses casos, dizer quem toma posse do veículo, né? É diferente você fazer uma locação de um veículo e contratar um motorista seu da produtora para gerir aquele transporte, né? Então é importante dizer onde é que fica guardado esse carro na noite, que não está gravando, né? O que acontece em caso de furto ou roubo do carro? Geralmente nesses contratos também se cobra a parte por gasolina, quilometragem quando sai da cidade. Também tem que falar quem custeia a alimentação. Os motoristas geralmente ficam à disposição lá, né? Eles seguem as 12 horas de diária da galera nas filmagens. Então, tem que pensar sempre os motoristas nessa questão global da equipe, né? Também é importante falar o que acontece no caso do veículo quebrar, né? Geralmente é importante que a empresa disponibilize outro veículo de uma maneira rápida, né? Porque você não pode ficar sem van no dia seguinte para levar a galera para filmar, né? Então, sempre importante esses contratos preverem isso. E aí, seguindo, né? É um contrato meio delicado para a gente fazer. Os contratos de locação, gente, é uma coisa que a gente se deparou, inclusive, nessa última produção que a gente fez. Em alguns casos, eu acho que a gente tem que sempre pensar se o contrato é uma locação mesmo, assim, porque existem algumas situações que a gente não toma posse do imóvel, né? Que a gente vai fazer uma filmagem pontual,
que as pessoas que são titulares do imóvel ficam lá dentro, que a gente não pega a chave do imóvel para filmar. E não fica na posse, né? Então, eu não acho que um contrato de locação faça muito sentido. Um contrato de locação clássico faça muito sentido nesses casos em que a gente vai fazer uma filmagem muito pontual, às vezes se é uma externa, ou se é uma filmagem num lugar público, por exemplo, a gente filmou no aquário do Rio de Janeiro em funcionamento, do tipo, a gente locou o aquário para filmar lá? Não. A gente teve uma permissão, uma autorização de filmagem dentro de um espaço que estava no funcionamento normal deles. Eles abriram um pouco em horas alternativas para a gente, mas estava absolutamente funcional e no controle deles, né? É importante a gente não assinar uma locação para tudo, para a produtora também não assumir mais responsabilidade do que ela precisa, né? Porque geralmente nesses contratos a gente vai ter que seguir a lei do inquilinato, né, das locações, e vai ficar responsável por danos ao imóvel e etc, etc. Então, se em contrato a gente falar que a gente tomou posse do imóvel, teve a entrega das chaves e etc, etc, a gente tem questões, né? Ô, Bárbara, já respondo sua dúvida aqui. Aí também é importante nos de locação a gente colocar se vai qual que é o volume de prazo, de área, quando é que vai ser. Se sempre considerar, gente, tem um período de montagem, de desmontagem, quando tem que entrar, quando tem que sair. E assim, gente, por experiência própria aí do que eu vi nas produções recentes, às vezes é melhor assinar um contrato de locação, ainda que você não tenha a data final fechada, certinha para gravar, e depois você dar uma ditada, fazer uma coisa para incluir a data final, do que ficar sem contrato de locação e deixar para assinar tudo em cima da hora quando estiver as datas fechadas, porque aí vira um Deus nos acuda essas assinaturas, assim. Então, não sei, eu sempre acho que é interessante assinar antes, ainda que você, sei lá, coloca um período, vai ser 2 diárias na semana tal a tal, sabe assim? E aí depois você fixa, assim, porque é muito ruim depois assinar tudo. Importante dizer que a pessoa tem, por exemplo, a gente filmou num lugar que eram lugares esportivos, né? Na última produção. E lá tinha a logomarca de vários patrocinadores desses lugares de esportes. Então, é importante falar nesses contratos, se você que o titular autoriza você mostrar todos os objetos que tem lá dentro, né? Então, é importante pegar essas liberações com tudo, né? A fachada, os objetos internos, as marcas e tudo mais. Também dizer que usos você vai fazer da obra, né? Isso é tudo muito importante. E também eu sempre recomendo um termo de vistoria e devolução do imóvel, né? Então, bom, entra lá, tira umas fotos, se puder, anota num termo de vistoria todas as avarias que já tinha no imóvel, torneira quebrada, as coisas assim, porque depois pode ser uma cobrança, né, que vem para a produtora. E também o termo de devolução é as partes assinando um contrato do que foi quebrado, qual a condição do imóvel na entrega e etc. Sempre bom se puder colocar foto também. Se não puder colocar a foto, tira a foto para pelo menos ter as provas, né? Depois ver o que faz. Os contratos de equipamentos também, na mesma linha, sempre vale fazer esses termos de vistoria e devolução, checagem se os equipamentos estão em boa condição. É importante também colocar o que acontece se apresenta defeito, se a locadora ou a pessoa que está te locando esses equipamentos tem outro para substituir, se der algum defeito, né? Contrato, eu acho muito importante especificar a marca, modelo e o ano de fabricação, porque senão você também vai ter uma dificuldade para o seu seguro de produção cobrir algum problema no equipamento, se inundou o equipamento, foi assaltado, né? É importante você ter essas questões bem definidas nos contratos para você conseguir a cobertura do seguro depois, né? E é sempre legal se você conseguir contratar equipamentos que já possuem seguro próprio,
mas é difícil também achar no mercado. Então, se tiver, muito que bem, se não, é bom você fechar um bom seguro de produção para vocês, para ficar coberto nessas situações, né? Gente, era isso. Eu acho que tem 2 perguntas aqui. Vamos pegar as perguntas. Espero que tenha ajudado aí na ideia dos contratos de vocês e o que ficar atentos nesses contratos de produção todos. Tive que escolher alguns dos principais, né? Mas vamos lá. A Bárbara está perguntando: quando os atores querem sair das obras, que formato de multa à responsabilidade é indicado para dar mais segurança à produtora? Olha, é delicado isso, né? O ator querer sair da obra no meio do projeto é muito, muito ruim, né? Especialmente se você já tem uma parte dos episódios filmados, né? Você tá falando de uma série, ou mesmo se estiver falando de um longa, alguma coisa assim, se tiver uma parte das cenas filmadas com a pessoa, já é muito difícil se a pessoa sair depois, né? Eu não sei, eu acho que a multa é um bom caminho. É interessante colocar uma multa não compensatória, né? Falando que ainda abrir a discussão para perdas e danos, porque eu acho que o dano nesse caso seria bem alto, da pessoa ter que refilmar as cenas anteriores com aquele ator. Então, existe um custo muito alto, né? Eu não sei se acontece tanto assim no mercado, porque o ator se queima muito se ele fizer um negócio desse, né? Mas eu acho que a multa não compensatória mais perdas e danos é um bom caminho. Aí tem uma outra dúvida aqui que é: e de locação de espaço de gravação sobre a responsabilidade dos equipamentos? Que quem usa e manuseia é a produtora, mas a guarda do espaço, certo? Quais as discussões de dano direto e indireto? Na verdade, não necessariamente, porque você precisa decidir onde é a tua base de produção. Não necessariamente a locação vai fazer a guarda dos equipamentos. Por exemplo, você pode determinar que tua base de produção é a própria produtora, ou o hotel que você for, a equipe de produção ficar hospedado se for fora da cidade do local da produtora. Eu não recomendo muito a base de produção ser no local da locação, mas nesse caso eu acho que se você for usar a locação como base, você precisa dar uma entendida quais são as condições reais de segurança lá da locação, né? Como é que é, se é uma casa, um estúdio, se fica trancado, quem tem acesso, quem vai ter a chave disso, né? Se é um prédio, se é uma casa, em que bairro que fica, pensar umas condições, né? Eu não sei, a questão da responsabilidade é isso. Se for uma locação mesmo, o ideal é que a produtora, e que vá deixar objetos de cenário, equipamentos caros lá dentro, é que a produtora tome posse mesmo do imóvel e fique com a chave, e fique com o controle disso. De alguma forma, eu acho que é a melhor forma. E tem seguro de produção, né, para cobrir equipamento e tal, eu acho que é um pouco isso. Rafaela, e quantos realities, programas que filmam o dia a dia? Como contornar a questão das marcas que aparecem? Então, Rafaela, a questão das marcas, pela lei de propriedade industrial, as marcas não podem proibir a exibição delas, a não ser que elas tenham um questionamento real sobre a exibição daquela marca ter gerado um prejuízo à reputação da empresa, né, da marca que foi exibida. Então, sei lá, você está gravando um documentário na rua e pegou um McDonald's atrás, não vai acontecer nada, a marca não vai poder fazer muita coisa em relação a isso. Mas se você estiver falando de um reality de confinamento, por exemplo, esses Big Brothers, a Fazenda, ou um reality de comida e etc., geralmente todas as exposições de marca desses programas são absolutamente negociadas e são a fonte de renda principal do programa, né? Então, você não vai ter uma coisa ocasional aparecendo lá. Mas, assim, para que se você tiver a política de clearance mais rígida, o ideal é você licenciar todos os usos de logomarca ou fazer um blur na marca que apareceu, se aparecer uma marca sem querer, né?
Mas se você não tiver como fazer isso, você sempre tem a proteção da lei de propriedade industrial que deixa você exibir logomarca, né? Atualmente, Rafael, existe um programa da Discovery com a Moonshot, aeroporto, área restrita, e aparecem muitos itens pessoais dos passageiros das marcas utilizadas por eles. Então, pela lei de propriedade industrial, você não... A marca não pode proibir a exibição em obras audiovisuais e publicações, a não ser que sejam... causem prejuízo à reputação da marca. Então, teoricamente, você não precisaria liberar os direitos dessas marcas. Mas, de novo, política de clearance, cada um... Entendi o que você está falando. Que é difícil de controlar, porque você tá, sei lá, né? Você pega, abre a mala, tá com o tênis da Adidas lá, abre a mala, tá com o tênis da Nike, né? Tá com a necessaire da Sephora, sei lá. Não, então, pela lei de propriedade industrial, estaria protegido esse uso. A produtora e o canal não precisariam licenciar marca a marca e ficar pedindo autorização, não. Mas, de novo, cada canal e cada produtora fazem uma escolha interna de qual que é o risco que elas querem correr. Então, talvez algum dos canais vai preferir botar um blur na marca e não mostrar o símbolo da Nike, por exemplo. Pode ser que seja esse o caminho. Aí depende um pouco. Cada um decide o nível de risco que quer correr, entendeu? Eu acho que nesse caso o risco é muito baixo, por exemplo, nesse que você falou, de exibir logomarca. A não ser que tenha alguma implicação no episódio de que a marca tal está promovendo o tráfico, entendeu? Que a marca tal está facilitando o contrabando. Aí, assim, para você fazer uma acusação como essa, você precisa ter um lastro probatório, né? Você precisa ter pelo menos um fact-checking, uma comprovação de fatos aí que consiga te defender no caso de você ser acionada por uma marca dessas, né? Mas só uma exibição assim não tem muito problema, não. Mais alguma dúvida, gente? Obrigada pelos comentários fofos aí. Foi muito legal estar aqui com vocês também. Adorei. Acho que é isso então, né? Vamos encerrando. Eu que agradeço, gente. Brigadão. Espero que vocês tenham aproveitado aí, que seja útil para o dia a dia de vocês. Obrigada pelos comentários, pela participação, pelas dúvidas ótimas. E qualquer coisa, vocês têm meu e-mail aí e a gente fica em contato. Tá bom? Uma dúvida, Ana, por favor. Claro. Seria mais uma aula? A sua é só uma mesmo? Seriam 3 aulas? A minha é só uma, é a última. Ah, tá. Mas não tem outra, se não me engano. Então a tua é a última, né? A minha é a última, o curso são 3 só. Então, perfeito. Aproveitando, então, agradecendo. Parabéns aí pela exposição. Top. 10. Obrigada, gente. Bom, gente, uma boa noite para vocês. Um abração. Obrigada. Valeu. Obrigado. Boa noite. Muita sorte aí nas nossas batalhas no dia a dia, nesse mercado do audiovisual. E precisando de alguma coisa, escrevam. Beijos.